Aqui eu estou fazendo um teste com uma equipe de agentes de inteligência artificial. Ele está rodando autonomamente aqui na minha máquina, fazendo a tarefa que eu dei para ele. No caso, a tarefa foi uma tarefa para teste dessa equipe, onde eu pedi que ele criasse desde da base em Excel, de uma forma fictícia, dados, né, para ele poder usar essa estrutura que ele tem aqui, que são todos esses agentes já configurados, ao máximo. Então, a ideia é, de forma fictícia, ele criar uma base de dados e dessa base de dados ele passar para o maestro orquestrar os agentes. Então, se eu voltar bastante aqui, tem bastante coisa aqui na minha tela. Isso aqui tudo é feito de forma autônoma, então pode até assustar um pouco se você está assistindo e ainda não sabe, mas basicamente quem faz todos os códigos é o próprio agente, então eu não preciso saber nada de código, eu não preciso ler nada do que está aqui, eu só estou passando. Eu voltei aqui mais para o início, onde ele já chegou aqui no começo do trabalho. E depois que eu dei o comando para ele, e ele fez a leitura ali da equipe, o maestro ele divide a frente de trabalho e ele que vai orquestrar tudo. Então ele vai distribuindo, que é o maestro, esse node maior aqui que está no meio, orquestrar toda a equipe para trabalhar. E ele vai distribuindo as tarefas. Então, no momento que ele termina de fazer a convergência, né, do que vai ser feito de fato, ele começa a spawnar, que é basicamente invocar os agentes que vão trabalhar. E ele manda cada um fazer sua tarefa de acordo com a especialidade daquele agente. Então tem diversos agentes aqui dentro. Eu tenho agente de inteligência de mercado, agente para fazer pesquisa online, agente para escrever relatório, agente que consegue editar, modificar e ler PDF com facilidade. Eu tenho especialista em Word, especialista em apresentação, agente para e-mail, para comunicação de documentos. Então, tem vários de segmentos bem diferentes e dependendo da tarefa que eu der, ela sempre vai passar pelo maestro, que é a instrução que tem nessa minha equipe. E o maestro conhece todos os agentes e ele é que vai fazer a orquestração dessa tarefa, porque ele vai saber qual que é a melhor forma para quem que ele vai mandar a determinado pedaço da tarefa para poder ser executado. No final, assim que eu dou o enter, ele vai sempre gerar esse monte de código aqui, que basicamente é os agentes trabalhando. Então ele vai ter um monte de coisa escrita, mas isso aqui eu não preciso ler de fato. É bom sempre eu ler os pensamentos entre eles. Então, por exemplo, a inspeção visual encontrou um problema. E como ele é autônomo, ele vai encontrar o problema e ele vai resolver o problema sem eu fazer nada. Então ele mesmo consegue se autoconsertar. Então tá aqui, os slides de abertura e encerramento perderam fundo escuro na exportação. Ou seja, no teste realizado depois da criação, então ele criou o slide, ele abriu o slide e foi ver se pós-exportação, pós-criação do slide, estava tudo certo. E ele já identificou um problema. E ele mesmo vai se autocorrigir, que é essa outra parte aqui. Então, essa equipe que eu tenho montada, ela tem uma capacidade de execução de tarefas extremamente alta. Extremamente alta. Então, basicamente, qualquer tarefa que eu imaginar que eu possa ter relacionada a um escritório de praticamente qualquer coisa, ele vai conseguir resolver. A minha equipe ela tem até agente específico de SEO, para você ter uma ideia. Tem especialista em SEO, design de telas. Então, se eu precisar fazer até um site, eu consigo, com essa equipe aqui, já ter agentes específicos para fazer as tarefas de criação de site, de criação de sistemas, tudo com linguagem natural. Aqui ele já me deu os entregáveis, então já finalizou o, a tarefa que eu dei para ele. Ele sempre termina me mostrando, ó, demonstração foi concluída, tá dentro da pasta de teste de equipe, que foi o que pedi para ele, que no final ele colocasse tudo em teste de equipe. E aí ele me separou aqui já os principais entregáveis. Modelo,
XLSX, então um arquivo de Excel, uma apresentação em PPT, um relatório em .md, isso aqui é um estilo de arquivo de texto, Markdown, um CSV e outro .md. Vou abrir a pasta, então vou procurar aqui no meu computador, teste equipe, tá aqui. Isso aqui tudo ele gerou, tá? Eu não fiz absolutamente nada. Eu não olhei ainda, eu vou abrir pela primeira vez. Aqui tá a apresentação em PDF. Então, isso daqui ele me mostrou de fato ficticiamente, né? Ele colocou a criação, colocou os dados, colocou os dados que estavam ali no próprio Excel que ele mesmo criou. Então ele montou para mim toda essa estrutura. Vou abrir também a apresentação executiva no PPT. Então a mesma apresentação, só que já em PowerPoint, que eu posso editar. Então tudo isso aqui é editável. Qualquer coisa que eu pedir para ele fazer, em qualquer estilo, ele vai conseguir tanto criar em PPT quanto já em PDF para mim. Eu tenho a base de dados em Excel, já com as análises. Então aqui foi a base de venda que ele mesmo gerou. Então isso aqui tudo foi gerado automaticamente por ele, dentro do Excel. Formatos, cores, tudo a própria IA consegue fazer. Aqui, fórmulas, todas feitas também automaticamente por ele. Ó, com churn, leads, tudo de forma automática, ó, com base naqueles dados que ele mesmo gerou. Aqui isso aqui nada eu pedi, tá, gente? Então aqui ele já colocou para mim gráfico, dashboard executivo e inteligência de mercado no cenário fictício 2026. Ele trouxe para mim também algumas informações que ele colocou de forma automática. Ó, tudo 100% automático. Além disso, mais um dicionário de dados aqui que ele colocou para caso eu não entendesse exatamente o que ele estava referindo. Agora, para finalizar, eu vou fazer mais um pedido para ele. Eu vou falar o seguinte: eu quero um dashboard disso daqui. Eu vou querer um dashboard interativo com filtros, com tudo que a gente tem direito. Então, vamos lá. Preciso de um dashboard interativo com filtros gráficos. A tela deve ser em HTML e CSS, arquivo único. O design precisa ser moderno e responsivo, com efeitos de scroll. Eu não vi se na nossa planilha a gente tem por região, então vou pedir por região aqui também. Quero KPIs por região nos filtros e também a opção de consolidar tudo. Isso aqui já vai ser o suficiente para ele poder me trazer um dashboard. Vou dar um Enter. Eu já estou com a minha equipe aqui pronta, então ele já vai saber distribuir certinho para quem que ele vai passar a criação dessa tarefa. Ó. Ele já começa aqui, ó, já invocou já Front-End Design, que é justamente para essa parte de criação. E ele vai aplicar isso para mim e daqui a pouco já vai aparecer aqui dentro da minha pasta mais esse entregável. Bom, agora terminou aqui a criação do dashboard, eu vou olhar lá na equipe de novo. Tá aqui na minha pasta da equipe, tá aqui em teste equipe. E aí ele colocou aqui, ó, dashboard interativo. Dou 2 cliques, ele vai aparecer para mim. Tá aqui, ó. Essa é a marca da empresa fictícia que ele criou. Tela bastante moderna, como eu pedi. Tenho filtros, tenho KPIs aqui na tela. Leitura
E agora aqui, vamos testar para ver se está funcionando a segmentação. Ó, filtros funcionando. Então, tudo de forma extremamente fácil, linguagem natural, sem eu saber fazer absolutamente nada de Excel. Eu não mexi no Excel, sem eu saber nada de BI. Impressionante. Muito bom. Perfeito. Então essa é a capacidade que hoje nós temos a partir do momento que você passa a entender como é que funciona a criação de agentes de inteligência artificial dentro do teu ambiente, do teu computador, que daí ele vai ser capaz de ler as suas planilhas, usar os teus dados da tua empresa, fazer análise com base em dados reais. As possibilidades aqui são inúmeras. Então, desde fazer automação de entrar em site, pegar, usar o seu login, sua senha, pegar relatórios atualizados do dia, criar planilhas a partir desses relatórios, criar dashboards a partir dessas planilhas, enviar isso de volta, tudo de forma autônoma. As possibilidades são gigantescas.